Olá a todos, sejam muito bem-vindos a essa tarde de hoje, onde nós vamos falar um pouquinho sobre princípios de liderança. E nesse vídeo eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o que é ser líder, né? O que é liderança. E nós vamos entender como que este princípio e como que essa habilidade da liderança ela pode influenciar positivamente e agregar dentro da tua vida no mercado de trabalho. Em ascensão, para uma chefia talvez, em uma melhora de remuneração, né? Mas que para isso nós vamos precisar olhar um pouquinho para o nosso introspecto e provavelmente encontrar alguns problemas internos. E é através desse autoconhecimento que nós vamos conseguir atingir alguns objetivos dos princípios de liderança e essa evolução que nós estamos almejando. Sejam todos muito bem-vindos e antes disso eu quero, no caso, me apresentar. Eu sou o professor Kalani, eu sou formado em letras, em pedagogia, também em artes cênicas, sou pós-graduada em psicopedagogia clínica e institucional, né, e gestão de pessoas. E desde muito cedo eu me apaixonei, na verdade, pelo tema de liderança, demorei um pouquinho para entender o quanto que isso estava intrínseco dentro da minha vida, e hoje eu tenho como uma grande crença de que é através dos princípios de liderança que a gente consegue modelar realmente a nossa vida e encontrar uma ascensão bem assertiva. Contando um pouquinho, no caso, algumas experiências minhas, quando eu era muito jovem, minha família era muito religiosa, né? E esse foi o meu primeiro contato com um fator de liderança, um dos princípios que nós vamos conversar através dessas lives que vão acontecer todas as quintas-feiras, à 1h30 da tarde. E a minha família é muito religiosa, e dentro, no caso, quando eu tinha por volta de 12 anos, eu tive uma reunião, na verdade, com um chefe, né? Um líder de congregação. E dentro daquela reunião, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco, né? Eram todos muito mais velhos. E eu tinha 12 anos, eles me colocaram como líder dos jovens, né? Daqueles jovenzinhos de outros 12 anos. E como líder daqueles jovens, eu me deparei, né? Eu fui muito receoso de como que seria aquela experiência. E eu me recordo muito bem, como líder daquela congregação, ele olhou para mim e ele perguntou: Kalani, o que você acha que está faltando para que os outros jovens, os outros meninos da tua idade, estejam, no caso, mais integrados? E eu lembro que aquilo me chamou muita atenção. E por quê? Eu tinha 12 anos, eu não esperava, na verdade, nem falar. Eu achei que eu estava indo para aquela reunião simplesmente para ouvir. E aquele homem, ele me mostrou que futuramente eu pude compreender, com o princípio de liderança, uma grande ferramenta de que nós somos líderes natos. E que aquele homem, quando ele, no caso, me fez aquela pergunta, ele me fez fazer parte do processo. E eu lembro que ele me perguntou, e ele me olhou muito bem nos olhos, e ficou esperando aquela resposta. O que eu, aquele jovem de 12 anos, podia, na verdade, acrescentar para que os outros jovens de 12 anos pudessem se sentir melhor e mais integrados. Eu lembro que eu respondi, nós na época tínhamos muito hábito de ir para Lan House para poder jogar, no caso em rede, né? Nós tínhamos alguns jogos, e eu lembro que alguns dos rapazes, no caso da congregação, eles tinham dificuldade financeira para fazer aquele processo, para estar, no caso, dentro daquele evento. E eu compartilhei isso. Eu compartilhei que nós gostávamos muito de jogar e que nem todo mundo tinha dinheiro para isso. E a gente acabava não tendo interação, né? E nós não conseguimos, na verdade, nos integrar com tanta facilidade como um conjunto. E eu lembro que nós conversamos bastante dentro daquela reunião, ficou estabelecido que nós poderíamos, na verdade, tentar angariar dinheiro para poder ajudar, né, e promover, no caso, eventos como aqueles. E foi muito interessante, que nós saímos, no caso, com a decisão de começarmos a vender mini pizza. Então a gente vendia mini pizza dentro dos nossos familiares, as pessoas do nosso círculo, e aí depois a gente juntava aquele dinheiro para montar, na verdade, eventos uma vez por semana, just promovendo, no caso, a integração. Eu lembro que, enquanto jovem de 12 anos, aquilo me chamou muita atenção e fiquei muito contente. Porque eu havia acrescentado, eu havia levado, no caso, um problema e, em conjunto, tínhamos chegado, no caso, a uma solução. A questão é que o princípio de liderança que aquele homem, aquele chefe de congregação, ele me mostrou e que eu só fui entender posteriormente, era o princípio da audição empática. E o que é isso que eu quero conversar com vocês? Aquele homem, quando ele me perguntou para mim, né, aquele jovem, ele me perguntou e ele realmente parou para me ouvir. Ele queria saber realmente como que eu poderia acrescentar. E esse é um fator, no caso de liderança, que nós precisamos compreender dentro das nossas vidas.
Muitas das vezes, pelo cotidiano, nós fazemos perguntas, nós conversamos com os nossos líderes e com os nossos liderados, mas nós não estamos buscando qual que é a verdadeira resposta. Nós estamos buscando aquilo que nós queremos ouvir. Ou muitas das vezes a pessoa está falando e nós estamos, no caso, já processando qual que será a nossa resposta. Nós já estamos processando qual que é o nosso julgamento perante aquele processo. Nós estamos, no caso, buscando o que a gente pensa sobre aquilo. E muitas das vezes, os nossos pensamentos, os nossos julgamentos, eles são baseados naquilo que nós vivenciamos. Nós esquecemos que aquele ser humano, aquela outra pessoa que está à nossa frente, ela também tem todo um projeto, ela também tem uma bagagem, ela também tem um ideal. E que essas experiências, essa bagagem que ela traz consigo, fez com que ela tivesse uma determinada visão. Fez com que ela tivesse, naquele momento, expondo a opinião dela. E quando nós passamos, no caso, a escutar, tendo como ideia de que aquela pessoa, ela tem experiências diferentes, vivências diferentes, portanto, um ponto de vista diferente, e nós estamos abertos para entender esse ponto de vista, a gente começa a criar um laço. E aí que vem o fator do o que é liderança. A liderança, ela precisa ser afastada, tá, de um conceito de gerenciamento. Ela precisa ser afastada do conceito de chefia. Né? A liderança, ela precisa estar próxima de um fator de modelagem. Então, o que é ser líder? Líder é você estar numa posição onde você consegue influenciar entusiasticamente, ou seja, positivamente, as outras pessoas a fazer aquilo que para um objetivo maior. Esse objetivo maior podendo ser dentro da tua empresa, esse objetivo maior podendo até ser dentro da tua casa. E o que acontece? Muitas das vezes, quando a gente fala dentro do mercado de trabalho, as pessoas elas buscam a liderança, ou seja, elas buscam, na verdade, ascender, né? Buscam uma chefia, porque aquilo vai estar atrelado a um valor salarial, no caso, maior, ele vai estar atrelado a uma posição social diferenciada, e tudo isso é muito válido. O que nós precisamos compreender é que quando a gente almeja essa ascensão, nós temos que estar muito claros e muito conscientes de que ao exercer um papel de liderança, ao exercer um papel de chefia, nós vamos precisar, na verdade, lidar com outras pessoas. E que para lidarmos com outras pessoas, nós vamos precisar criar aspectos de modelagem. E uma delas é esse fator da escuta empática. Quando nós paramos, no caso, para ouvir os nossos liderados, querendo realmente ouvi-los. Quando nós paramos para fazer perguntas aos nossos liderados, porque eles terão um ponto de vista diferente do nosso, para que nós consigamos realmente compreender o que aquela pessoa está vivenciando, o que ela consegue agregar nosso conjunto, no nosso grupo. Um liderado que trabalha em determinado departamento, ele vai ter uma visão muito mais assertiva, algumas vezes, do que o próprio chefe. Vamos supor que, na verdade, você é um gerente de uma loja e aí você tem vários liderados, dentre eles tem todo o conjunto de limpeza. Aquela pessoa que trabalha, no caso, na limpeza, ela vai ter muito mais assertividade para te dizer como que ela poderia melhorar o trabalho dela, seja com um produto, no caso diferenciado, seja com uma hora, no caso específica, do que muitas vezes aquele gerente. E aí é essa troca, onde você, na verdade, vai promover a escuta empática, onde você procura ouvir aquela pessoa dentro da visão, dentro da bagagem, dentro de todo o conceito que aquela pessoa traz, que você vai conseguir chegar em pontos, no caso, diferenciados. É um equilíbrio que precisa ser encontrado. E a escuta empática, ela promove isso. Então, quando o líder ele sai pela prerrogativa de que ele precisa, tá, de que ele tem como objetivo influenciar as pessoas positivamente, ele está focado, no caso, nas relações e não necessariamente no resultado. Quando nos focamos na relação, em criar laços, já que um líder ele lida com pessoas, não necessariamente com coisas, a gente consegue, na verdade, encontrar uma ascensão. Uma ascensão, na verdade, dentro do emprego, uma ascensão dentro daquela ferramenta, uma ascensão dentro daquilo que se busca. A questão é que toda essa prerrogativa dos princípios de liderança e dessa visão do encontro do outro, do encontro dessa ascensão profissional, ele está atrelado a fatores pessoais. Um bom líder, ele será por consequência também um bom pai. Um bom líder, ele será por consequência, tá, uma pessoa, no caso, com uma postura diferenciada dentro da congregação religiosa.
Então, quando nós estamos buscando princípios de liderança, nós estamos olhando para dentro. E é por isso que eu citei mais cedo o fator de autoconhecimento. Albert Einstein, ele falou, e eu estou parafraseando, não são com palavras exatas, mas que para conseguirmos lidar com um problema, nós precisamos estar numa frequência de pensamento diferente de quando aquele problema ele surgiu. Tenho certeza que todos já passamos pela experiência de pensarmos há uns anos atrás, quando éramos mais jovens, e o problema no caso que nós tínhamos. E às vezes aquele problema era o problema de uma nota vermelha na escola ou na faculdade, às vezes o problema era o acordar cedo, logo de manhã, para cumprir algumas funções. E conforme os anos eles foram passando e a maturidade ela veio, a gente olha para esses problemas lá de trás e fala, nossa, eu era feliz e não sabia, né? Como esse problema ele é pequeno em comparação ao que eu tenho vivenciado hoje. Por quê? A tua frequência de pensamento, como Einstein ele diz, ela está no caso diferente. Então, hoje, por você ter uma frequência de pensamento diferenciada, aquela questão que você via lá atrás já não é um problema tão grande. Então, quando falamos de princípios de liderança, é importante nós estarmos abertos para buscarmos essa mudança de frequência de pensamento. É importante nós estarmos abertos para encontrarmos medidas diferentes na nossa vida pessoal que vão influenciar positivamente a nossa vida profissional e talvez alcançar aquele objetivo de uma mudança efetivamente aí, salarial, de posição, tudo aquilo que nós comentamos aqui como sendo válido. Liderar, novamente, é influenciar as pessoas de forma positiva a fazer aquilo que nós queremos. Gostaria que vocês refletissem um pouquinho agora as pessoas que têm um poder de liderança, um poder diferenciado na vida de vocês, baseado dentro dessa prerrogativa. Essa pessoa pode ter sido um grande professor que você teve, pode ser o do seu pai, a sua mãe, um membro da tua família, um membro, na verdade, do teu círculo de profissional, do teu chefe. Pessoas que exercem influência sobre nós. Parem para pensar sobre as qualidades que essa pessoa ela tem. É uma pessoa bondosa, uma pessoa que tem facilidade de comunicação? Quais são as características que fazem dessa pessoa líderes? Quais são características que fazem com que essas pessoas consigam te influenciar positivamente ou que tenham te influenciado positivamente? Parem para analisar que talvez algumas palavras estão surgindo na tua cabeça. Talvez essa pessoa, né, ela seja muito comunicativa, talvez essa pessoa ela seja empática, talvez essa pessoa ela seja bondosa. Todas essas palavras que nós estamos buscando, reparem que são questões pessoais, que são questões de personalidade e que talvez esse fato nos faça ter um pouco medo de quando falamos de liderança, nos faça querer nos afastarmos um pouco porque a gente fala, opa, eu não tenho essa característica na minha personalidade, logo talvez eu não consiga influenciar as pessoas, logo talvez eu não seja um bom líder no caso no futuro. Mas isso não é verdade. Nós conseguimos desenvolver a habilidade da liderança quando olhamos para dentro de nós, quando nós buscamos fatores e características que nós admiramos, que nós precisamos para exercer esse papel de liderança. Como pais, nós temos um papel de liderança. Um pai e uma mãe, ele no caso tem um papel de liderança dentro da família, e tem um papel de influência dentro dos filhos, do papel de influência dos outros membros daquela família. Dentro da nossa congregação religiosa, nós também temos o poder de liderança. Quando nós falamos com os outros, quando nós temos a oportunidade de ajudarmos as outras pessoas, quando nós encontramos pontos de evolução espiritual em nós e no outro. E tudo isso parte de uma questão pessoal. Tudo isso parte de uma característica de quem nós somos. Então, o grande passo e o grande caminho que eu quero levar vocês dentro dessas nossas reflexões sobre princípios de liderança é como que na tua vida pessoal você consegue aplicar estes princípios para então levar para a tua vida profissional, para então conseguir almejar aquele cargo de liderança, para então conseguir almejar os teus objetivos. Porque a questão é que um líder, mesmo no mundo profissional, ele não está atrelado simplesmente a ser um bom profissional. Podemos pensar que às vezes dentro de uma loja onde nós temos vários vendedores, e aí nós temos um vendedor em destaque que ele alcança todas as metas ou até ultrapassa essa meta, que ele sabe se comunicar no caso com o cliente, que ele consegue na verdade ser um entusiasta, e aí aquela pessoa que está acima dele na hierarquia vê a possibilidade de falar, vou tornar aquela pessoa um gerente.
E aí ele pega aquele vendedor e torna, na verdade, um gerente, ou seja, o líder, né, dentro daquela loja. E aí, a partir do momento que ele ascende, ele passa a não mais lidar com o público, ele passa a lidar com os liderados dele, que são, na verdade, né, os outros vendedores. Pode ser que aquilo dê muito certo, pode ser que aquela pessoa, aquela comunicação que ele utilizava com o cliente, ele consiga transpassar para os outros vendedores e seja muito assertivo. Ou pode ser que aquela loja tenha perdido o melhor vendedor dele para encontrar um gerente não tão bom. Por quê? Não é porque aquela pessoa ela faz o trabalho dela com primor que ele vai conseguir influenciar as outras pessoas a trabalharem daquela maneira. Ele vai conseguir influenciar aquelas pessoas a atingirem esses mesmos objetivos. E tendo isso em mente, nós precisamos entender que liderar é uma habilidade, tá? Pode ser uma vocação, tem pessoas que nascem com uma facilidade maior para isso, tá? Mas também pode ser algo a ser buscado. E essa busca é uma busca interna. Ela é uma busca que precisa ser aplicada na nossa vida pessoal. Paremos para pensar novamente aí sobre a escuta empática, que foi o primeiro ponto que a gente trouxe. Quando foi a última vez que você olhou nos olhos daquela pessoa com que você mais convive? Seja no teu trabalho, seja na tua vida pessoal, na tua família, na tua esposa, no teu esposo, e realmente parou para ouvir. E esse ouvir pode ser dentro de casa, sabe? Aquele como foi seu dia, e você parou realmente para ouvir como foi o dia daquela pessoa. Partindo do ponto e da experiência e da bagagem daquela pessoa. Partindo do ponto que aquela pessoa teve toda uma experiência durante o dia, partindo do ponto que aquela pessoa teve todo um trabalho, teve todo uma frustração durante aquele dia que você parou para ouvir. Mas aquela escuta empática, a escuta atenta, onde o ponto de vista não era aquilo que você estava vivenciando, aquilo que você estava vivendo, mas aquilo que a pessoa vivenciou, aquilo que a pessoa viveu. E talvez buscando entender como que ela chegou naquele ponto onde ela está compartilhando aquilo contigo. Não buscando o que você vai compartilhar depois, tá? Deixa ela contar, na verdade, tudo o que aconteceu na vida no dia dela para eu poder contar o meu também. Ou então ouvindo e já fazendo julgamento de resposta do que você pode responder. Qual foi a última vez que você teve uma escuta empática? Faz parte da tua vida? Faz parte da tua rotina essa escuta empática? Porque se não faz parte da tua rotina, tu vais chegar no teu trabalho e talvez não vais dar atenção ao teu liderado. Para conseguir, na verdade, entender aquilo que ele está passando. Para conseguir entender por que ele não está produzindo tanto. Para conseguir entender como que juntos vocês podem fazer tudo se acender. Se tu não praticas a escuta empática em casa, se tu não praticas a escuta empática na tua vida, como que tu achas que vai acontecer quando você ascender, quando atingir aquele objetivo e conseguir o emprego, conseguir, na verdade, a chefia, conseguir aquele aumento salarial, conseguir chegar numa posição onde você vai precisar liderar outros? Lembremos que a liderança ela é algo que está dentro de todos nós, em maior ou em menor grau. Nós escolhemos ser pais, nós escolhemos termos os nossos relacionamentos, nós escolhemos ter os nossos empregos, nós escolhemos muitas coisas nas nossas vidas, no maior ou no menor grau. E essas escolhas, essas posições que a gente vai adquirindo, de acordo com o andar, no caso da carruagem da vida, ou com as nossas escolhas, elas nos permitem ter uma possibilidade de influência, ter uma possibilidade de liderança. A liderança ela acontece quando duas ou mais pessoas elas se reúnem. Porque mesmo dentro de um relacionamento, marido e mulher, nós teremos, na verdade, uma posição que isso pode se alternar, mas um que exerce uma influência maior sobre o outro. Quando nós falamos mesmo dentro de uma empresa, nós precisamos lembrar que como líderes, nós estamos lá para ajudar aquele liderado a atingir certos objetivos. E que estes objetivos seriam atingidos por estes liderados, eles muitas vezes têm um papel inverso de liderança. Um liderado, ele pode ter um papel de liderança, ele pode ter uma influência, lembra que liderar é influenciar? Uma influência positiva, no caso, em você. E você precisa entender que quanto mais papel de liderança a gente agrega, quanto mais em destaque nós estamos, maior é a nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade, ela vem em detrimento da modelagem que nós precisamos buscar. Todas as quintas-feiras eu estarei aqui com vocês, às 13h30, para conversarmos um pouquinho sobre esses princípios, para refletirmos sobre pontos de como que a gente consegue, como desenvolver essa habilidade de influência às outras pessoas. Como que nós vamos conseguir refletir um pouquinho e encontrar, bem paulatinamente, algumas mudanças internas, para a gente conseguir trazer isso de uma maneira externa. Eu quero agradecer a presença de todos vocês.
E na semana que vem nós vamos nos reunir novamente, falando um pouquinho sobre os princípios de autoridade e também de liderança e influência, e assim por diante. O único desafio que eu quero deixar para vocês, nesse término no caso de live, é que vocês possam pensar nas características, mais profundamente, de líderes que influenciam a vida de vocês. Que vocês possam refletir como nós podemos aplicar a escuta empática no nosso cotidiano, seja ele profissional ou pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e eu os vejo novamente na quinta-feira, na semana que vem. Até logo!